Lula da Silva estava concorrendo nessas eleições de 2022. E após ter sido libertado da prisão pelo Poder Judiciário, ele estava sendo carregado nos ombros pela imprensa. E com um sistema eleitoral sem cédulas de papel, sem votos impressos e sem transparência, as pessoas temiam o pior, que ocorresse uma fraude eleitoral para destituir Bolsonaro da presidência. A gente precisa é contagem pública. O ato de contar tem que ser público e para isso o voto tem que ter corpo físico. Voto sem corpo físico não é voto. Um mês antes das eleições presidenciais, essa era uma preocupação legítima para o povo, porque além do Brasil, apenas 2 outros países no mundo utilizam máquinas de votação eletrônica sem recibos em papel. Esses países são o Butão e o Bangladesh. Todos os outros países do mundo que utilizam máquinas de votação eletrônica também adotaram a impressão em papel, para que os resultados possam ser auditados e comparados com os resultados eletrônicos. Por essa mesma razão, antes das eleições presidenciais de 2022, que levaram Lula da Silva ao poder, centenas de manifestações ocorreram em todo o Brasil, pedindo a implementação do voto impresso, para garantir uma maior transparência. Mas Alexandre de Moraes e o TSE ignoraram a vontade do povo. Tecnologia avançada, confiável, segura e auditável de nossas urnas eletrônicas. Todos os pedidos para se adicionarem cédulas impressas às máquinas de votação eletrônicas foram sempre rejeitados pelo Tribunal Superior Eleitoral, cujos ministros são os mesmos que os do Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, no Brasil, há uma concentração de poderes que concede a Alexandre de Moraes e aos seus pares um poder absurdo. Então nós temos uma situação bizarra no Brasil, que é o fato de um juiz constitucional ser o administrador do serviço eleitoral. E aí, aquele indivíduo exerce a tarefa de caráter administrativo, que é conduzir o serviço eleitoral, e, em seguida, na posição de juiz constitucional, ele julga o procedimento realizado lá, ou por ele mesmo ou por seus pares. No Brasil, vários projetos de lei foram apresentados solicitando a introdução de cédulas impressas. E em 2021, foi até mesmo redigida uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, prevendo a adoção de urnas eletrônicas que permitiriam a impressão dos votos para permitir a auditoria das eleições. Em outras palavras, essa PEC não pretendia revogar o uso das urnas eletrônicas, mas sim permitir que essas urnas fornecessem um recibo em papel, permitindo que os eleitores tivessem a certeza de quem tinham votado. E também para permitir uma contagem manual, se necessário. A ideia era verificar aleatoriamente algumas urnas eletrônicas, para ver se os resultados eletrônicos correspondiam aos resultados em papel. Conhecida como PEC 135 de 2019, esta proposta foi redigida pela congressista Bia Kicis e teve apoio majoritário entre os parlamentares para ser aprovada. Todo eleitor é digno de ter um sistema eleitoral seguro, de ter um sistema eleitoral transparente. No entanto, a possibilidade de se poder verificar os votos eletrônicos em papel deixou o STF em pânico. Volta do voto impresso com contagem pública manual. Solução inadequada para um problema inexistente. Por essa mesma razão, num ato de desespero, Luiz Barroso, antigo ministro do STF e que acumulava a função de presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu intervir e foi testemunhar pessoalmente perante a Câmara dos Deputados para dissuadir a maioria dos parlamentares que já tinham manifestado a sua intenção de aprovar o voto impresso. Já estava tudo, votação já determinada, todo mundo ia votar a favor, já estava aprovado. Na véspera, o Barroso foi lá na Câmara mais uma vez, ele disse, não, eu fui chamado. Ele falou, ó, vou aí, tá? E convenceu eles a trocar todos os deputados, só puseram deputado que votou contra e derrubaram a PEC da Bia Kicis, né? Depois de ir à Câmara dos Deputados para pressionar os parlamentares, Luiz Barroso foi ainda mais longe. Ele se reuniu em privado com vários líderes partidários antes da votação dessa PEC, para convencê-los a não aprovar esta alteração, a qual traria transparência ao processo eleitoral. Na véspera, ele juntou todos os presidentes de partidos e líderes de partidos e pediu para trocar os deputados que iam votar por outros. Barroso também foi acusado de ameaçar vários parlamentares que tinham processos pendentes no STF, lhes dizendo que se não votassem contra a PEC do voto impresso, eles sofreriam represálias. Isso é porque os ministros do TSE, como também são ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm o poder de julgar os casos dos parlamentares que votaram a favor da PEC. A acumulação de poderes pelo STF e pelo TSE permite que eles influenciem o Congresso a tal ponto que o Poder Judiciário ganha poder legislativo. Quando a Corte Constitucional, além de administrador de serviço eleitoral, é também julgadora daqueles que compõem o Congresso, ela toma para si um poder absoluto.
Isso torna muito difícil que o Legislativo consiga mudar a direção da evolução do processo de votação, porque, de certa forma, os políticos se tornam reféns. Porque eles são administradores eleitorais e se autoprotegem. Assim, após intervenção direta do presidente do TSE, a PEC acabou por ser rejeitada e os votos impressos não puderam ser utilizados nas eleições de 2022, que acabaram por dar a Lula da Silva uma vitória por uma margem de apenas 2% dos votos. Nessas eleições, milhões votaram eletronicamente, sem receberem um recibo, e sem se poder comparar os resultados eletrônicos com os resultados em papel. Moraes e os seus colegas deram um suspiro de alívio e puderam continuar com o seu plano de colocar Lula na presidência, depois de o terem retirado da prisão, sem que ele tivesse sido absolvido.